Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Vamos lá então, Deuteronômio capítulo 3, nós vamos ver dois assuntos, irmãos. Três: a conquista do reino de Og, a partilha da Jordânia, e Moisés é proibido de cruzar o Jordão, e aí encerra nosso texto. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro com todo o seu exército, à batalha em Edrei. Então o Senhor me disse: não o temas, pois a ele, a todo o seu povo e a sua terra, dei nas tuas mãos. Tu lhe farás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habita em Esbom. Também o Senhor, o nosso Deus, nos deu nas nossas mãos a Og, rei de Bazã, com todo o seu povo, de maneira que o ferimos, até que não restou nenhum sobrevivente. Nesse tempo, tomamos todas as suas cidades, e não houve um só lugar que não caísse em nossas mãos. 60 cidades, toda a região de Argob e o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e trancas, além de muitas outras cidades sem muros. Destruímos-las completamente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, matando todos os homens, mulheres e crianças, todo o gado e o despojo das cidades, porém tomamos como presa. Assim, naquele tempo, tomamos daqueles dois reis dos amorreus, o território ao oriente do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam ao Hermon de Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, toda Gileade e Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos Refaíns. Seu leito é o leito de ferro que está em Rabá, dos filhos de Amon. Tem 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura pelo côvado comum. Tomamos posse dessa terra nesse tempo, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades. Dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade, como também toda Bazã, o reino de Og, dei à meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argob, toda Bazã, se chamava terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob até as fronteiras dos Jerusitas e dos Macatitas, isto é, Bazã, e as aldeias deu o nome de Avote Jair, que permanece até hoje. A Maquir dei Gileade, aos Rubenitas, Gaditas, porém, dei desde a Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira até o ribeiro de Jaboque, que é fronteira dos filhos de Amon, como também Arabá, tendo o Jordão como limite ocidental, desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado, das encostas do Pisga em direção ao oriente. Ordenei-vos nessa ocasião, o Senhor, o vosso Deus, vos deu esta terra para possuirdes. Passai armados todos os homens valentes diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Então, somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso rebanho, que eu sei é muito grande, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor, o vosso Deus, lhes dará do outro lado do Jordão. Então, voltareis cada um à propriedade que vos dei. Também nessa ocasião ordenei a Josué: teus olhos veem tudo que o Senhor, o nosso Deus, tem feito a esses 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos por onde passares. Não tenhas medo deles. Quem combate por vós é o Senhor, o vosso Deus. Também nessa ocasião pedi graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu povo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há no céu e na terra que possa realizar obras e feitos poderosos como os teus. Rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. O Senhor, porém, indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me atendeu. Pelo contrário, disse-me: basta, não me fales mais a esse respeito.
Sobe e ao cume do Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, vê a terra com os teus próprios olhos, porque não atravessarás este Jordão. Dá ordens a Josué, encoraja-o, fortalece-o, pois é ele quem passará à frente deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim, ficamos no vale diante de Bet-peor. Amém, queridos? Vamos orar? Obrigado, meu Deus. Mais uma vez nós te agradecemos por este privilégio. Abençoa a tua igreja. Fala conosco, Senhor, através do texto que nós lemos, pois carecemos muito ouvir a tua voz através dos ensinamentos da palavra do Senhor. Obrigado mais uma vez, te dou graças e peço que o Senhor tenha liberdade na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Então a gente continua nosso estudo e vendo, na verdade, o primeiro discurso de Moisés. Esse ainda continua sendo o primeiro. O segundo discurso de Moisés, na verdade, vai começar no capítulo 4, que nós vamos estudar semana que vem, se Deus quiser, a partir do versículo 44, tá? Que vai começar o segundo discurso. Então nós ainda estamos dentro do primeiro discurso de Moisés. E olha bem que Moisés, nesse capítulo que nós lemos, ele continua contando os feitos de Deus, as grandes obras que Deus fez, mas só que nesse ponto agora a gente vê que ele agora passa, além de rever a história, de contar as jornadas que Deus deu para Israel, as vitórias que Deus deu, ele passa a encorajar o povo a conquistar a terra. Agora o tom muda, agora ele está revendo as grandezas de Deus, revendo o que Deus fez e animando o povo. Tenha coragem, né? A gente viu que ele falou isso mais de uma vez, para que o povo tenha coragem de tomar posse da terra, porque o Senhor, na verdade, acabou de dar para eles agora, nesse texto que nós lemos, o Senhor acabou de dar para eles duas vitórias sobre 2 reis. Então ele está usando isso para dizer, vocês viram o que Deus fez a esses 2 reis, e é isso que Deus vai fazer com todos os reis que vocês encontrarem pela frente agora. Todo o povo que eles encontrarem, Deus estava dando a terra daquele povo para eles. Então a gente vê esse tom de encorajamento, né, fortalecendo o coração do povo. Na verdade, irmãos, quando a gente começa a ouvir o que Deus está fazendo, ou o que Deus fez, o que isso provoca no nosso coração? Vou repetir a pergunta. Quando a gente começa a ouvir o que Deus fez na vida de alguém, no coração de alguém, o que isso provoca em nós? O que provoca em nós, quando a gente ouve o que Deus fez? Provoca fé, né? Provoca o quê, irmã? Coragem, provoca fé. Sabe, irmãos, na verdade, de tanta gente ouvir uma determinada coisa, aquilo a gente passa a crer e viver aquilo, não importa o quê. Por isso que, na verdade, eu me desliguei um pouco do jornalismo, porque eu sempre gostei de estar por dentro das notícias. Só que eu queria estar por dentro demais, então eu estava lendo notícia, lendo mais notícia. Só que a coisa está tão combinada de só mostrar o lado ruim, que eu peguei, parei e falei, peraí, eu vou ler o jornalzinho todo dia, igual eu gosto de ler, mas eu vou ler aquele e acabou. Não, eu gostava de ler, e eu lia, e eu atualizava. Falei, gente, mas ninguém tem coragem de mostrar nada bom. Eu amo quando alguém posta lá nos grupos da igreja algo bom, algo que alguém fez. Não sei se vocês notaram, existe um complô para não colocar nada bom, entendeu? Só coloca o lado negativo, o lado ruim. E tudo que a gente ouve muito, irmão, você começa a acreditar naquilo, você começa a criar expectativa em cima daquilo que você está ouvindo muito, está vendo muito. Então, quando a gente começa a ouvir a grandeza de Deus, o que Deus fez, por isso que eu acho bonito os testemunhos, quando alguém chega, pastor, eu queria dar um testemunho, é muito bom, porque aquilo que você ouve, você passa a ter expectativa com relação a isso, aquilo que você ouve. Então, aqui a gente vê que Moisés, nesse ponto, desses discursos, ele está relembrando o caminho, o percurso todo e o que Deus fez e passa a encorajar o povo. É claro que, vez por outra, ele vai lembrar também das coisas ruins que aconteceu ao povo. E, na verdade, a gente sabe que o que aconteceu de ruim foi em razão de o povo não ter crido no Senhor, não ter obedecido, o povo pecou. Então, aquilo ali foi motivo de Deus, né, castigar o povo. Então, ele lembra as conquistas, mostra para eles o que Deus fez, encoraja eles a conquistar a terra de Canaã, porque Deus havia dado toda a terra de seus inimigos, como se vê nesse resumo das vitórias. O que nós vimos aqui é um resumo, né? Moisés
contando esse percurso e mostrando para eles, né, de uma forma um pouco resumida, o que Deus fez. É claro que ele vai continuar falando do versículo 12 até o versículo 22, ele vai continuar falando das conquistas. Desta vez, né, do 12 ao 22, ele vai lembrar das conquistas das terras, né, que foram divididas para as duas tribos de Ruben, de Gade, e a meia tribo de Manassés. Do versículo 12 ao versículo 22, é isso que está narrado, né? Então, em seguida, nós vamos ver a distribuição das terras da Transjordânia. Essas terras que nós acabamos de falar, aquelas terras antes do Jordão, que o povo, as duas tribos de Gade, de Ruben e a meia tribo de Manassés pediram aquele lugar para eles. Dá para nós essa área, porque essa área é boa para isso, para aquilo. Aí Moisés até entendeu, na verdade, que eles queriam covardemente não atravessar o Jordão, e era esse o pedido mesmo, que eles chegaram a dizer: não nos faças passar o Jordão. Só que de um ato mesmo que parecia ruim, tá vendo? O que a princípio parecia ser mal, tornou-se bênção. Por quê? Porque as tribos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés acabaram deixando suas famílias na terra, atravessaram para o outro lado e lutaram com o povo de Israel. Agora, você já imaginou, irmãos, como é que era a guerra naquela época? A guerra naquela época era assim: do jeito que eles estavam, eles enfrentavam o inimigo, do jeito que eles estavam indo. Todas as famílias tinham, na verdade, todos os guerreiros, aliás, os homens de guerra, tinham suas famílias com eles, tinham as mulheres e as crianças. Porém, essas duas tribos de Ruben, de Gade e Manassés pediram para a família deles ficarem nas terras e eles atravessarem o rio e lutar junto com as demais tribos de Israel. Então, certamente, aquelas duas tribos e meia lutaram com menos preocupação. Por quê? Sabemos que as nossas mulheres não estão aqui, que os nossos filhos não estão. Então, certamente, eles entraram na luta com mais garra, com mais força e com menos preocupação. Porque a guerra naquela época era cruel, era a espada, era a faca, né? Faca não era espada, era a lança, era pau, era a pedra, e era um Deus nos acuda, saía matando todo mundo. Tanto que Israel se gaba, né? Aqui nesse texto, Moisés mostra no versículo 6, que eles destruíram completamente Seom, rei de Hesbom, matando todos os homens, mulheres e crianças. Então, certamente mulheres e crianças estavam mais vulneráveis, e neste caso essas duas tribos e meia estavam com menos uma preocupação. Nossa família ficou para trás, então nós não temos que nos preocupar com a nossa família, que está bem guardada. Então aquilo, né, que parecia ser ruim, né, aquilo que a princípio parecia ser algo mal, tornou-se bênção, porque as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés lutaram totalmente despreocupados com os seus familiares, porque os mesmos ficaram em Gileade. Nós encontramos isso, né, se nós voltarmos na Bíblia, cá no capítulo 32 de Números, onde Ruben e Gade pedem a terra de Gileade, e Moisés então chega a falar com eles que aquela atitude deles era uma atitude para desencorajar o povo de Israel. E era verdade, porque no versículo 6 do capítulo 32 de Números, as tribos de Ruben e Gade viram para Moisés e falam: se achamos graças aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão e não nos faças passar o Jordão. Então, quando eles pediram para não passar o Jordão, eles estavam querendo ficar com tudo, mulher, criança e eles também. Mas Moisés repreendeu e deixou claro por eles que aquela atitude não era boa diante de Deus e diante da nação de Israel, né? Veja bem que o texto hoje gira em torno de versículo 1 até o 22, na verdade, revisão das conquistas e da partilha de Gileade, da Transjordânia, né, para as duas tribos e meia. Então não há muito o que ver aqui, senão que o Moisés está dizendo exatamente os movimentos que o povo deveria fazer. Na verdade, a ordem de Deus era destruir todos. E eles cumpriram. Versículo 6, destruímos-las todas completamente, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, e matando todos os homens, mulheres e crianças. Um detalhe, irmãos, é que tudo isso foi a mandado do Senhor.
Então, tudo que Israel fazia era debaixo da ordem do Senhor. O versículo 2 fala assim, olha: então o Senhor me disse, não o temas, pois a ele e a todo o seu povo e a sua terra dei nas tuas mãos. Tu lhe farás como fizera Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então, por incrível que pareça, tudo isso era a ordem do Senhor. Então, todo o andar de Israel, o entrar, o sair, e até mesmo o destruir as nações, era mandado de Deus. Eles estavam fazendo tudo de acordo com a vontade do Senhor. E o mesmo vai ser com relação à Transjordânia, do versículo 12 ao 23. Deus manda eles passarem, possuírem a terra e não ter medo. O versículo 22 vai dizer: não tenhas medo deles, quem combate por vós é o Senhor vosso Deus. Era por isso que Israel estava vencendo, da forma como estava vencendo, porque eles não estavam entrando numa luta e numa guerra por conta própria, era porque o Senhor lutava por eles. Ficava muito fácil, o tempo todo que Moisés vai narrar as jornadas de Israel, quando Israel estava obediente ao Senhor, isso era uma realidade, eles não precisavam temer, porque quem combatia por eles era o Senhor. Lá na frente nós vamos ver quando o povo se depara com as muralhas de Jericó. É um bom exemplo nas muralhas de Jericó. Eles não fizeram nada, não tiveram uso de arma, de nada. Eles circularam a cidade, todas as vezes que Deus mandou, em silêncio, e depois, quando Deus mandou, eles bradaram. E aquele brado fez cair as muralhas de Jericó. Na verdade, não houve ali ninguém que fosse derrubar as muralhas. Homem nenhum, se atreveu a fazer isso. Então, aí nós vamos ver, então, Moisés, então, rogando a Deus, nesse final, Nesse final, nós vamos ver do versículo 23 ao 29, que é os últimos versículos, aliás, os últimos versículos, nós vamos ver Moisés rogando a Deus para ele entrar na terra prometida. E aí é que eu quero que os irmãos se lembrem de uma coisa. Lá atrás, Deus disse que ele não ia entrar. E incrível que o homem Moisés, que orou tanto e Deus ouviu, dessa vez ele pede a Deus: Deus, eu te rogo, me deixa entrar na terra. E Deus vira para ele e fala: você não vai entrar, tá bom? Então, ele roga para que Deus volte atrás e lhe deixe entrar na terra prometida. Moisés sabia como agradar a Deus, e ele usou esse conhecimento em como agradar a Deus, para que convencesse Deus a mudar de ideia e deixá-lo entrar. Mas só que já não havia mais tempo ou condições de Moisés se arrepender, ou melhor, corrigir, consertar aquilo que ele havia feito. Olhe bem, essa parte eu quero ler com você, verso 23 para baixo. Também nessa ocasião o quê? Assim que concluída essa luta, e a conquista da Transjordânia, ele disse: também nessa ocasião, pedi graça ao Senhor, dizendo, olha como Moisés disse, irmãos, olha só: ó Senhor Jeová, começaste a mostrar ao teu povo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra, que possa realizar as obras e feitos poderosos como os teus. Veja, irmão, quando eu leio isso aqui, eu noto que Moisés está querendo, como eu diria, uma palavra que não é muito fora e nem muito pesada também, querendo adular Deus, para depois ele lançar o pedido, 25, rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região do Líbano. Sabe, irmãos, Moisés era perito em orar, perito em interceder. Todas as vezes que Moisés orou lá atrás, Deus fez o que ele pediu. Deus queria matar o povo de Israel, ele intercedeu e pediu, Deus por 2 vezes não matou. Agora ele vem com a mesma conversa. Sabe, irmãos, isso aí, irmãos, é princípio de oração. Eu não pus aquilo ali não, para não ficar muito slide, mas já está acabando também. Mas o que diz o Salmo 100? Quem lembra o que diz o Salmo 100? Se quiser, a gente pode ler. Eu não estou querendo assim forçar a mente de ninguém, não. Eu estou querendo que você notar um princípio aqui na oração. Vamos ler lá, não tem problema não. Salmo 100. Tá? Olha que lindo. Aqui diz assim: entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus atos com hino de louvor.
Sabe o que Moisés estava fazendo? Isso. Olha que ele entra enchendo a bola de Deus. Quando ele diz essas palavras bonitas, ele fala assim: ó Senhor Jeová, o Senhor começou a mostrar a teu servo, a tua grandeza e a tua forte mão. Olha bem como é que ele enche a bola. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa realizar as obras e os feitos poderosos que o Senhor tem. Gente, ele está reconhecendo Deus como todo-poderoso e o que faz mesmo. Ele amaciou o caminho, ele entrou pelas portas do Senhor com louvores, com ações de graças, para depois chegar e lançar o pedido dele. Ó Deus, eu estou aqui para te pedir, me deixa passar do Jordão e ver essa terra boa, essa terra montanhosa do Líbano. Então, querido, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que Moisés sabia agradar a Deus, sabia orar. Você sabe essa oração que a gente chega perto de Deus? Ó Deus, eu estou precisando disso, daquilo. Eu vou te dizer uma coisa, Deus nem ouve. Primeiro, lembra da oração que Jesus ensinou os discípulos também? Ela tem uma base dentro desse princípio aqui, ó. Primeiro exalta, glorifica, ações de graças, exaltando Deus, glorificando, para depois pedir. Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, ele falou: ó, e vocês quando orardes, como é que vocês vão fazer? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí é que ele vai pedir. O pedido de pão nosso de cada dia, de comida, de sustento, entra depois de um louvor, de uma exaltação, de uma glorificação. Pai nosso que está no céu. Primeiro, você está reconhecendo que ele é teu pai. Ó Senhor, tu és meu pai, tu és bendito. O Senhor está no céu, acima de todos os homens. Vendo, Pai nosso que está no céu. Senhor, o teu nome é santo, santificado seja o teu nome. Senhor, tu dominas, tu és rei, então venha a nós o teu reino. Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, na nossa vida, assim na terra como no céu. Aí é que ele vai pedir: Deus, me dá um trabalho porque eu estou desempregado. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Está vendo? O pedido entra muito depois de elogiar, de exaltar, de glorificar, de reconhecer o domínio, a soberania, o poder de Deus. Isso é uma oração que Deus ouve. Primeiro você prepara o caminho. Primeiro você glorifica, exalta aquele que vive e reina para todo sempre. Depois você pede. Só que a gente não sabe desse princípio da oração. A gente já entra e está pedindo. Deus deve ficar de lá só pensando assim: o que esse povo está arrumando? Com quem eles estão falando? Princípio, tá? Estou te mostrando porque Jesus ensinou os discípulos a orar assim. E Moisés toma um primeiro versículo para mostrar, né, para Deus a grandeza do Senhor primeiro. E ele até reconhece tudo que Deus tinha feito. Mas veja bem que ele então usou essa estratégia para poder conseguir do Senhor o que ele queria. Mas, como eu coloquei ali, não havia mais tempo de corrigir o seu erro. Moisés já não tinha mais chance. Ele errou quando Deus pediu que não errasse. Agora ele veio pedindo a Deus. Na verdade, queridos, para e pensa. Deus tinha dito a Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. E aqui Moisés está pedindo o quê? Para entrar. Por que será que ele pediu para entrar, sendo que Deus falou que ele não ia entrar? Porque ele conhecia a misericórdia de Deus. Ele viu que Deus tentou matar o povo 2 vezes, ele pediu, Deus não matou. Ele viu que Deus tirou o povo de Israel com mão grande, e aqui certamente ele pensou: Deus, por sua infinita misericórdia e grandeza, vai me deixar entrar, eu vou pedir, ele vai deixar. Só, queridos, que Deus não abriu mão. O que Moisés fez lá atrás pesou muito no coração de Deus. Não houve abertura para que Deus, nesse caso, voltasse atrás. Lembra do rei Ezequias, que Deus mandou o profeta ir lá e falar: olha, arruma a tua casa, porque não tem jeito, tu vais morrer, né? Sim. O rei virou o rosto, chorou, clamou ao Senhor, fez uma oração bonita, relembrando algumas coisas. Deus foi e mandou o profeta: volta lá e diga para ele, eu ouvi a oração dele, ele vai viver mais 15 anos. Deus volta atrás, sim, em algumas orações que a gente pede, mas em outras não. Existe uma outra pessoa também, que pediu a Deus: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Tem uma outra pessoa que pediu também a Deus: Deus, se tiver jeito, muda de ideia. E Deus fez o quê? Não ouviu. Foi quem que fez sua oração? Jesus. Então é só para você aprender que tem oração que Deus ouve, tem oração que Deus não ouve.
Exatamente, a irmã está lembrando aí, ó, o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne dele, e ele por mais de uma vez orou ao Senhor que livrasse, e Deus não livrou, e ainda disse para ele: a minha graça te basta. Então, só que agora, nós estamos vendo 3 orações que Deus não ouviu. Deus não ouviu essa oração de Moisés, Deus não ouviu a oração de Jesus, pedindo para passar dele aquele cálice, e Deus não ouviu a oração de Paulo. Agora, eu quero te dizer uma coisa, querido. Uma implicação para nós é: nem toda oração Deus vai atender positivamente. É teologia da boa, porque tem muita gente prometendo que vai orar e Deus vai fazer. Hoje mesmo eu estava escutando no rádio, eu liguei o rádio do carro, eu não pude ficar aqui hoje no culto fúnebre, porque a Nascil tinha uma consulta no mesmo horário, por isso que eu pedi o pastor Delfino para fazer a pregação, ele fez, conversei com a irmã Irene, que eu não ia poder estar, ela sabia. Então, a gente percebe, queridos, uma coisa muito séria. Eles estão dizendo por aí, e oferecendo oração de poder, oração que funciona, oração que resolve. Isso é enganação. Nem toda oração Deus vai ouvir. E pode ser que tenha alguém aqui na igreja que já tem orado há muito tempo determinada coisa e nada. E não se assuste, se Deus não quiser, você está perdendo teu tempo. Por isso que a oração sábia é aquela de Jesus: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Pronto, a oração sábia. Ó Deus, eu quero me livrar desse momento. Se o Senhor puder, me livra dele. Agora, se não puder, Senhor, eu submeto a tua vontade. A vontade do Senhor é soberana. Então, hoje, existem umas orações fora da Bíblia que a gente não entende. Eu tenho oração, irmãos, que Deus me ouviu rapidinho, me atendeu, desculpa. Tem orações que Deus demorou um pouco mais, e tem orações que Ele não atendeu até hoje. E eu estou muito satisfeito, porque eu quero que seja feita a vontade do Senhor. Então a gente precisa entender, nesse aspecto, Deus não quis ouvir Moisés, porque na verdade não havia mais tempo para corrigir. Né? Eu não sei se eu coloquei ali na frente, que nós vamos entrar logo na conclusão. A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, com as nossas atitudes. Porque tem atitude que não dá para corrigir mais não. Essa de Moisés foi um caso, tá? Não dava para corrigir, tá? Deus deixa Moisés ver a terra de longe. Olha bem, Moisés pede para ver a terra. Rogo de que me deixes passar esse Jordão, para que veja a boa terra montanhosa e o Líbano. Verso 26. O Senhor, porém, indignou-se contra mim por vossa causa e não me atendeu. Pelo contrário, Deus disse para ele: basta, não me fales mais a esse respeito. Olha para você ver, essa é a palavra dura de Deus. Parece que Deus, o que eu sinto quando eu leio? Que Deus viu que o coração dele começou a borbulhar com Moisés ali murrinhando: ô Senhor, me deixa entrar, me deixa entrar. Parece que Deus, igual um pai que não quer escutar aquilo mais, Deus fala: basta, não me fala mais disso. Porque para um pai amoroso, presta atenção, pai humano, tá? Para um pai amoroso, a pior coisa, se tem um pai amoroso aqui, sabe disso, a pior coisa é ver um filho querido, uma filha querida, implorando: por favor, me deixa. O que acontece com um pai amoroso, ou uma mãe amorosa que está aqui hoje, e vê um filhinho, uma filhinha que você ama, te insistindo para te dar algo que você não quer? O que acontece no seu coração? Fala a verdade. É por isso que você, se ler a Bíblia com cuidado, vai ver que Deus estava exatamente assim. Tanto que ele falou, na minha tradução, então, com a tradução bem próxima dos originais, eu gosto muito dessa Bíblia, é a Bíblia, a tradução contemporânea, de João Ferreira de Almeida, a mesma que todo brasileiro tem, porém a contemporânea. Ele falou assim: basta, não me fales mais a esse respeito. Ou seja, para de falar comigo. Eu sinto que era como se Deus estivesse falando: para que você está quase me convencendo. Não fale mais a esse respeito. Ou seja, não fica falando isso para mim. É isso a mesma coisa, Ou seja, isso é uma atitude de um pai que está à beira de explodir e ceder. Você sabe o que é? Quem ama um filho, irmão. É por isso que o amor de Deus é comparado ao amor de pai. Né? Ele é pai, ele é nosso pai, e João vai dizer que Deus é amor, Deus é todo amor. Deus não tem amor igual nós temos, ele é amor, ele é o amor. Então, por isso que Deus é o que é, ele é amor. Então você vê aqui um camarada que é todo amor, não aguenta.
Olha, irmãos, eu estou trazendo coisa para vocês aqui que é chave. Se você aplicar isso na sua vida, você vai aprender. Lembra que Jesus mostrou isso para nós, quando ele vai falar da viúva inoportuna? Existia uma viúva que todo dia ia na porta do juiz e falava: juiz, resolve a minha causa. O juiz era ruim, muito ruim, não resolvia. A mulher ia outra vez: juiz, resolve a minha causa. A Bíblia diz que de tanto ela insistiu, o juiz disse: mesmo eu sendo iníquo, eu vou resolver a causa dessa mulher, não porque eu sou bom, mas é porque essa mulher não me deixa quieto, eu vou resolver para assumir. E depois depois Jesus explica que é essa parábola. Ele diz que assim Deus vai fazer conosco também, se nós insistirmos e pedirmos. Está dizendo o quê? Isso aqui, ó, é isso que Moisés estava fazendo, porque o coração de Deus é todo amor. Então Deus fala: para com isso, basta, não me fale mais desse negócio. Igual está na tradução do pastor Marcinho, na minha é: não me fale mais a esse respeito. Porque certamente o amor de Deus, se você ficar insistindo com ele, ele vai te atender. Se você ficar insistindo naquela oração que você está pedindo para Deus salvar alguém, não desanima, Deus vai salvar. Eu orei 1 ano e 4 meses por uma família com quem eu morei nos Estados Unidos, irmãos, eu não movi uma palha para eles aceitarem a Jesus, foi só orando. Eu orava. Quando eu esqueci de orar de madrugada, eu já contei para os irmãos, eu trabalhava muito naquela época, 12, 14 horas por dia. Às vezes eu começava a dormir, começava a orar e dormia de cansaço. Aí eu acordava de madrugada: meu Deus, eu não orei. Aí eu até repeti a oração, que eu já não lembrava, e falava: Deus, salva o Fernando, salva a Sueli, e pronto, e dormia. Querido, 1 ano e 4 meses só, orando todo dia. Eles não aguentaram e eles aceitaram Jesus. Eu vou contar para vocês como é que eles aceitaram Jesus. Foi Deus empurrando eles. Num dia de culto, depois que terminou o culto, o pastor fez o apelo, foi um punhado de gente aceitar Jesus. E eles não, nem ele nem a mulher. Estava assim, estava o Edson, mas a mulher do lado de lá, Fernanda e a Sueli aqui, e eu do lado de cá. E a gente prendendo eles, intercedendo, e eu orando todo dia. Quando chamou para aceitar Jesus, os dois não foram. Aí, era o segundo dia que a gente ia nessa igreja, tá? Ou primeiro, acho que era o segundo. Aí, o pastor terminou, na hora que terminou o apelo, cantou um hino bonito, ele ia encerrar o culto, ele falou: gente, não dá para encerrar esse culto. Deus me mostrou que tem gente que veio para aceitar Jesus e não aceitou. Estou alegre que esses vieram aqui, mas tem umas pessoas que vieram para aceitar Jesus e não aceitaram. Se você não vier, eu vou te chamar. E ele estava lá tremendo, igual uma vara verde assim, ó. Aí o pastor virou: eu sei aí, ó, barbudinho. Era ele. Gente, a Nasceu estava no dia lá, Nasceu? Gente, esse camarada veio pulando porque ele estava doido para aceitar a mulher que segurava ele. Ele saiu puxando a mulher dele e os dois caíram de joelho. Então foi assim: quando você ora e insiste diante de Deus, Deus te ouve, mas você tem que orar com compromisso. Não é aquela oração só por oração. Orar desse jeito, incomoda a Deus, que Deus vai te dar o resultado. Irmãos, ela foi uma coisa linda, vinha puxando, eu vibrei, eu chorei, eu falei: nossa, Deus, já chegou, hein? E eu pensei que tinha demorado muito, só 1 ano e 4 meses. Então, e foi uma coisa bonita, que depois de encerrado o culto, o pastor chamou. O pastor falou: ó, se você não vier, eu vou te chamar. Aí ele segurou: eu sei aí, ó, barbudinho. E ele veio, e foi uma coisa linda. Por que eu te digo isso? Existe algo na oração, só que você tem que insistir nela, você tem que ter firmeza. Agora, esse negócio, você ora um dia, ora 2, depois não ora mais. Por que eu estou dizendo? Tem oração que Deus vai ouvir, tem oração que Ele não vai ouvir. Mas como é que você sabe que Ele não vai te ouvir porque você está pedindo para salvar aquele parente, aquele amigo, aquele? Você não sabe. Você simplesmente ora e insiste com Deus. Eu insisti e valeu a pena. Até hoje eles são servos de Deus, continuam servindo a Deus. Estava conversando com a Ana Silvia. A minha vida ela era dirigir louvor, lá eu era dirigente de louvor. Então o que eu fazia era tocar violão e dirigir o louvor. Você não acredita que a filha do menino, a filha dele, dirige um louvor de arrebentar? Ou seja, parece, ele falou comigo, eu não tinha dado conta. Aí eu digo: tá vendo, ó, do jeito que você fazia, hoje minha menina faz. Só que ela não fala nem português direito. É uma que tocou com a Daniela aqui um dia, no violãozinho, tal, ficou uma coisa muito bonita, tá? Mas a gente tem que entender, irmãos, é assim que a oração funciona. Deus pode te ouvir, pode não te ouvir, desde que você ore e descanse, desde que Deus faça a vontade dEle. Esse ouvir que eu quero dizer é te dar resposta positiva. Na verdade, ouvir, Deus ouve sempre. Tá? Fique claro que a oração de um justo, de um homem crente, de uma mulher crente, vai ouvir sempre. Agora, a resposta positiva é que você tem que ficar esperto. Você tem que orar e crendo naquilo que você está pedindo, mas sempre
fica soberano à vontade do Senhor. É o que eu estou dizendo aqui. Moisés pediu, Deus ouviu, não ouviu, irmão? Deus ouviu Moisés aqui? Ouviu. Mas Deus atendeu Moisés? Não. Está vendo? Então ouvir, ele sempre ouviu. Os ouvidos do Senhor estão abertos para nos ouvir. Agora, atender é o outro caso. O que eu estou dizendo aqui para você é que vigia, insista em oração, mas entenda que tem oração que Deus não vai atender, vai ficar de fora. O que eu quero que você entenda é que eles estão vendendo uma mentira. Eu estava dizendo que enquanto eu nasci, eu estava no médico, eu liguei o rádio. Gente, mas o camarada chamando para ir para a igreja, que vai fazer e vai acontecer, você nunca viu nada igual. Eu falei, para com isso é tudo mentira. Soberania de Deus é maior do que tudo. A gente tem que conhecer mais a Bíblia, conhecer mais Deus. Eu não posso prometer nada para ninguém, porque Deus pode não querer. Agora, esse negócio de que vai, que funciona, isso é enganação. Eu não posso dizer isso para você, porque a realidade da Bíblia é outra. E houve um tempo, irmãos, em que as igrejas andavam mais na Bíblia. Naquela época, as igrejas viviam melhor. As pessoas viviam mesmo na fantasia. Pastor Marcia é crente bem antes de mim. Eu tenho 31 anos que eu aceitei Jesus Cristo. Mas vou ser sincero, no início da minha caminhada não tinha tanto crente deprimido igual tem hoje, não. Por que tem tanto crente com depressão? Enganação. Pois se no púlpito eu falo para você que Deus vai te curar, que Deus cura mesmo, e vamos fazer campanha que Deus vai... Peraí, Deus não quer fazer isso não? E aí? Eu já vi gente que desanimou de andar com Jesus, já falei desse púlpito. Porque prometeu e falou que Deus curou um câncer e a pessoa morreu de câncer. Enganação. No início da minha caminhada, era mais Bíblia, era mais pé no chão. Deus operava grandes milagres, grandes sinais dentro das igrejas. As pessoas eram mais firmes, as pessoas viviam mudando de igreja menos. Por quê? Porque não existia essa falsa propaganda. Igreja era mais ou menos tudo igual. E Deus operava maravilhosamente, querido, dentro das igrejas. Só que não havia mercado de cura, mercado de Deus faz. Não existia isso, era mais pé no chão. A gente não tinha essa perspectiva tão exagerada de ter e de receber coisa. A gente tinha só a perspectiva de salvação. A gente só queria ir para o céu. Os hinos falavam do céu. As canções nossas falavam de vida eterna. Os louvores nossos eram exaltando o Senhor e glorificando a Deus. Hoje são canções adolescentes apaixonadas, são coisas, aquele ardor da paixão adolescente. A gente não vê firmeza teológica nas canções, então essa é uma diferença muito grande. E hoje a gente vê dentro das igrejas muita gente endividada, muita gente com bens materiais, mas gente sem estrutura nenhuma espiritual e nenhuma vida. Por quê? Porque, na verdade, estão vendendo um peixe te enganando. Estão vendendo coisas que nem Deus vai dar. Aí Deus não dá, a gente forja elas. Aí a gente inventa que Deus deu, né? A gente cria aquela coisa toda. Então é muito sério isso. Fica difícil a gente decidir, assim, definir, aliás, né, que era um propósito, que não era. Mas, na verdade, uma coisa é certa. O que Deus fez com Moisés serve de lição para nós. Que Deus tem limite. E que nesse relacionamento com ele, que no caso com Moisés, na verdade a primeira coisa que a gente tem que entender é ver a história toda. O relacionamento que Deus tinha com Moisés era muito próximo, mais próximo de qualquer outra pessoa. A Bíblia não relata que Deus tenha usado Adão para tão grande obra que ele usou Moisés, né? Falou com Moisés como falava, e em visões, e Deus, aliás, deixa eu corrigir, Deus nem falava com Moisés em visões, ele até fala com os profetas, né? Ele fala em sonhos e visões, mas com Moisés ele disse, eu falo cara a cara, né? Face a face. Então ele subia no monte e Deus descia naquela nuvem, né, naquela fumaça, o monte tremia, Deus falava ali e Moisés ouvia Deus. Então era um relacionamento diferenciado. E, no entanto, quando Deus vem e proíbe Moisés de entrar na terra prometida, uma coisa é certa, isso serve de lição, de que se Moisés foi quem foi, e Deus foi tão duro e rigoroso com ele, nós que somos muito menos devemos aprender, que Deus não vai ter mais misericórdia comigo e com você, do que teve com Moisés. Não é? Então, a lição é essa. Agora, eu não diria que Deus tinha um propósito, né, nem com Moisés. Eu diria que talvez o propósito conosco, para nos mostrar isso. Vigia, porque se ele foi assim com Moisés, ele vai ser mais comigo, com você. Então, às vezes que a gente aí brinca, né, com Deus e acha que está fazendo e quando não está, isso é uma coisa muito séria e muito perigosa. Né? E é claro que isso a gente vê Deus repetindo algumas vezes para mostrar para nós. Lá no Novo Testamento,
Ananias e Safira, por exemplo, é um exemplo também extremo do que Deus é capaz de fazer. Quantos homens já mentiram para Deus? Quantas mulheres já mentiram para Deus? Mas, na verdade, Ananias e Safira, num dado momento, mentiram para Deus com relação àquela venda da propriedade e o valor que estava sendo depositado, né, na igreja. E Deus pega e mata os dois. Mas a Bíblia não tem relato de quantos Deus matou, mas matou. Hoje mesmo, quantos de nós brinca com dízimo e com oferta e nós não morremos? Nós estamos aí. Mas, na verdade, a gente precisa entender. Ficou aquilo para exemplo para nós. Cuidado que com Deus não se brinca. Ele está te vendo e não tem como enganar. Né, irmãos? Mas é esse mais ou menos o ensinamento, tá? Bem, então, Deus deixa Moisés ver a terra de longe e lhe dá ordens para encorajar e fortalecer o seu sucessor, que era Josué, pois já estava prestes a encerrar de vez o seu ministério. Então Deus vai e orienta: ó, Moisés, você não vai entrar, eu vou te deixar você ver de longe, sobe no monte Pisga, né? Diz assim no versículo 27, sobe no cume do Pisga, levanta os teus olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, vê a terra com os teus próprios olhos, porque não atravessarás este Jordão, tá vendo? Mas só que o pedido de Moisés lá em cima era para que Deus deixasse, rogo-te 25, rogo-te que me deixe passar para que veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão. Mas Deus virou, rogo-te que me deixes passar. Deus falou: você não vai passar, sobe no monte e olha de longe, mas você não vai ver a terra. Está vendo, irmão? Deus foi firme com ele e não deixou. E Deus vai falar: ó, olha a terra e encoraja, fortalece o coração de Josué, porque você não vai entrar na terra, mas ele vai entrar e vai passar o povo. Então é uma situação dura, uma oração que Deus não atendeu, não é verdade? Então, queridos, nós podemos concluir, já que nós terminamos aqui no último versículo, que Deus nem sempre volta atrás no que diz a nosso respeito. Mesmo que haja arrependimento, como no caso de Moisés, Deus pode não querer voltar atrás. Quero lembrar aos irmãos que Moisés foi impedido de entrar numa terra física, material. Isso aqui não podemos espiritualizar e querer entender que não entrou no céu. Não é céu, é uma posse. Israel estava em tomar posse de uma terra física, material, tá bom? Os exemplos nós pegamos para a nossa vida espiritual, mas eles estavam entrando para tomar posse de uma cidade, tá? De várias cidades, na verdade. Tanto que o texto de hoje relata que eles lutaram, né? E conseguiram vencer 60 cidades. Quer ver? Deixa eu ver onde é que eu vi isso aqui. Isso, versículo 4. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades e não houve um só lugar que não caísse em nossas mãos. 60 cidades, toda a região de Argobe e o reino de Og em Bazã. Todas estas eram cidades fortificadas com altos muros, portas, trancas e além de muitas outras cidades sem muros. Então está dizendo aqui que eles tomaram 60 cidades muradas e outras cidades menores que não tinham muro. Então a gente lê e pensa que tomaram só uma cidade, né, irmãos? Ou duas, não. Eles tomaram muita raça de cidade. Eles saíram tomando, né, e tomando posse das cidades. Isso quer dizer, então, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado, tá? Temos que tomar cuidado com as nossas vidas e decisões tomadas, não importando a sua motivação, pois está tomada as decisões que nós tomamos, no caso, né? Estão tomadas e as consequências farão parte dela. Ou seja, se você tomar alguma decisão na sua vida e você fizer aquilo, não importa se a sua motivação é boa ou ruim, uma vez que você tomou, a decisão está tomada e as consequências da sua decisão faz parte daquilo que você fez. Eu disse um dia na igreja, há tempos eu não digo mais, que um dos grandes dilemas da nossa vida são decisões. E você tem que tomar decisão o tempo todo na sua vida. Mesmo quando você não toma uma decisão, você está tomando uma decisão. Você pensou? Isso é sério. Isso é sério, tá, irmão? Eu não pus aquilo ali não, tá? Pus em outras formas, que você toma a decisão, mas as consequências daquela decisão te acompanham. Isso é o que aconteceu com Moisés. Então, eu repito, e a irmã disse que pensou nisso hoje. Mesmo quando você fala, eu não vou tomar uma decisão, você está tomando a decisão. Qual a decisão? A decisão de não tomar uma decisão. Você tem consequência com isso. Então, quer dizer, é a coisa mais séria minha e sua, porque você pode tomar a decisão
E você é obrigado a tomar decisão. Ninguém vive sem tomar decisão. Eu não vou continuar nesse trabalho. Você tomou a decisão. Não vou continuar nessa cidade, eu vou arrumar uma cidade que eu vou ter um emprego melhor. Tomou a decisão. Não vou sair para a cidade, não vou ficar na minha. Você tomou a decisão. Então não tem como fugir de decisão, e cada decisão tem consequência. É aí que entra o perigo, e é bom a gente buscar a direção de Deus para nossas decisões, tá bom? Se nós pudéssemos, irmãos, voltar no tempo para corrigirmos as coisas. Se pudéssemos desrasgar os papéis que rasgamos. Existe a palavra desrasgar? Não existe não, né? Eu acho que não. Mas aí você entendeu o que é. Sabe aquele negócio que você pegou e rasga? E se eu pudesse voltar atrás e desrasgar? E se eu pudesse, desquebrar os vidros que nós quebramos? Se pudesse evitar de quebrar os corações que nós quebramos? Se eu pudesse voltar atrás e não afligir, não enganar, não matar, não roubar, e não um punhado de coisa que a gente fez, se pudesse voltar atrás, irmãos, e não fazer aquilo, mas a grande verdade é que não tem jeito de voltar atrás. As consequências a gente leva disso. Agora Deus é tão bom, que no dia que você muda de vida, ou você se arrepende, o que Ele faz? Ele sempre te dá um jeito de te abençoar, mesmo você tendo feito coisa errada. Mas eu quero dizer que Moisés fez uma coisa na vida dele, que a Bíblia registra que não devia ter feito, e agora está acompanhando ele a consequência. É esse finalzinho que a gente vê. Então, se a gente pudesse voltar atrás, imaginou, irmão, que é a besteira que eu já fiz? Eu não vou pedir você para levantar a mão, porque não precisa, mas eu, de vez em quando, eu estou sozinho na minha casa, eu lembro de algumas besteiras que eu fiz, eu falo, por que eu fiz aquilo? Acompanha a gente. Quem não é santo, aliás, falei errado, quem no passado não foi santo, sabe o que eu estou falando e o que eu escrevi ali? Eu não fui no passado, hoje pela glória do Senhor, estamos aí na luta, santificando a vida a cada dia, mas tem dia lá que eu estou sozinho nas minhas orações, e Deus me leva lá atrás, e eu falo, Senhor, mas por que eu fiz? Está lá, está guardado, está gravado, mas Deus pela misericórdia me justificou, perdoou, mas não tem jeito de voltar lá e desfazer o que a gente fez, querido. Então, consequência a gente sempre tem, a gente precisa muito da graça de Deus, tá, queridos? Então, encerro com essa parte, porque Moisés aqui implora e roga e pede a Deus, Deus fala, não vai dar, você não vai entrar na terra, olha de longe. Então, eu deixo essa palavra, vigie, tome cuidado nas suas decisões, nas suas atitudes, porque a gente não pode voltar atrás para desfazer o que fez. Tem coisas que eu fiz, elas só magoaram a mim, mas tem coisas que você possa ter feito que magoou outros, não tem jeito de você desfazer. A gente acaba marcando vidas, né, querido? Que nós marquemos vidas para bem, para no futuro a gente olhar para trás e marquei para bem. Que da agora para frente ninguém mais marque para o mal, que ninguém faça o mal, para a gente lembrar do bem. É por isso, querido, que eu prefiro levar tapa na cara, eu prefiro andar 1 milha, 2, eu prefiro dar o outro lado, eu prefiro, sabe por quê? Porque eu sei, porque o meu Senhor mostra na Bíblia que Moisés tentou e não deu mais, e eu sei que mesmo que Deus não seja tão rigoroso comigo, vai ficar gravado no meu coração, e quando a gente fica velho, irmãos, sabe, já fica velho, os irmãos aí que estão ficando velhos junto comigo, sabe, a gente fica velho, a gente fica mais cauteloso, a gente pondera, a gente avalia mais e pensa, e é onde esses pensamentos machucam a gente. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Mas já fizemos. É verdade? É a graça e a misericórdia de Deus, né, Anderson? Não tem. E vou ser sincero, viu? Sábio é o homem e a mulher que escutam um idoso ou uma pessoa experiente que fala essas coisas para a gente. Quando a gente é menino, a gente não ouve. Aí depois a gente vai pensar, então sábio é aquele que ouve um bom conselho, filho, não faz isso não, e você obedece, não faz, porque depois fica lá a mente da gente cobrando da gente, e o inimigo gosta disso, tá? Quando eu falei para você que de vez em quando eu me encontro pensando, eu estou orando, eu estou refletindo, mas o inimigo gosta de pegar isso e pã na cabeça da gente, você já fez isso, você fez aquilo, e como é que você vai virar para o diabo e falar mentiroso? Não é? Você não pode virar e falar que ela é mentirosa, senão você que está sendo mentiroso. Aí a gente tem que engolir e abraçar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, e é uma luta para você agarrar a graça e a misericórdia de Deus no presente, com o diabo te lembrando o que você fez no passado. Gente, é uma luta, só quem vive e já viveu sabe o que é. O diabo te soca na cara e você se agarra com Jesus, e o Senhor te agarra também, mas Ele está lá e você não tem argumento.
né? Até que Deus te dá graça e você vence. Ó, a maior luta é aqui, ó. Teve um homem que escreveu, os irmãos já falaram, eu esqueço, né? Mente desocupada é oficina do diabo, é nesses termos que a Bíblia quer dizer, tá? Porque, na verdade, tanto você pode deixar o diabo te ocupar a mente, como também você pode não deixar. Mas quando você não ocupa a tua mente nas coisas de Deus, ela se torna um grande instrumento do diabo. E a gente precisa o tempo todo clamar a Deus, misericórdia, misericórdia. Amém, queridos? Assim nós encerramos hoje. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este momento, por esse estudo. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Aprendemos o quanto devemos ser cautelosos, cuidadosos, em não aborrecer ao Senhor em momento algum da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Tudo aquilo que fizemos no passado que não te glorifica, pedimos ao Senhor que nos dá vitória sobre todas essas coisas e transforma em bênção, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, fortalece a tua igreja, leva-nos em paz, dá-nos uma ótima noite na tua presença e nos dá saúde para continuar firmes na tua casa, louvando e exaltando o teu nome. Obrigado, leva o teu povo guardado em paz, que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e te guarda, te fortalece. Vamos estar juntos durante o final de semana, se Deus quiser. Deus abençoe.